Muito boa tarde, bom dia, provavelmente, ou boa noite, não sei qual é o horário que você vai assistir. Ainda de cabeça inchada, eu, o Ronaldo e o Didé, nós vamos tentar descobrir a culpa é de quem, palmeirense? Quem é o culpado de toda essa bagunça organizada que está acontecendo no Palmeiras? Aqui no Verdão, MVVC é organizada. Lá no Palmeiras, eu vejo que existe uma bagunça totalmente desorganizada, que já começou lá de janeiro para agora. Mas a gente vai discorrer isso daí no decorrer desse vídeo. Mas eu vou começar já, sem mais delongas, colocando essa foto e eu quero saber de vocês. Os dois meninos que estão aqui comigo e você que está no chat. Primeiro culpado de todos, vocês acham que é esse cara? Vou começar na emenda. Começa aí, Ronaldão. Dê seu boa tarde, bom dia, boa noite. E já começa falando se é esse o maior culpado de tudo isso que está acontecendo com o Palmeiras. Grande abraço, Zé. Grande abraço, Tidé. E toda a galera que já vai chegando, a gente pede para dar aquela fortalecida, deixar seu like. Se é inscrito, então, tem o sininho ativado, ative o sininho também, que fortalece demais os nossos serviços aqui e o nosso trabalho trazendo informação para você da família Verdão MVVC. Sobre o Palmeiras e sobre o jogo que a gente teve o desprazer de acompanhar contra o Flamengo, é um reflexo de diversos problemas, né, Zé? Sobre a questão da perspectiva do torcedor. Claro, se a gente for falar de diretoria, a gente vai falar de planejamento. E a gente já vem falando isso há muito tempo, que pecou muito no planejamento a equipe do Palmeiras em relação à procura e à formação do seu elenco. Para mim fica claro e nítido, o Palmeiras precisa de uma reformulação urgente. E um time que não ganha dos 7 primeiros colocados do campeonato não pode ter perspectiva de ganhar um título. Essa é a minha primeira opinião, mas a gente vai discorrer bastante sobre esse assunto. Bom, Didé, vou colocar mais uma vez em evidência. Eu coloquei ele porque ele é o mandante na atual conjuntura de tudo isso daí do Palmeiras. De lá de trás, nós tivemos um Abel pedindo reforço, inclusive ele comentou naquela época sobre existe a necessidade de reformulação, a necessidade de algumas contratações, porque a evolução do elenco seria necessário para esse ano, para que nós conseguíssemos dar continuidade no trabalho que nós estamos tendo aqui. O próprio Abel falou, não veio a reformulação, não veio contratação, e hoje a gente vê que vários setores realmente estão pendentes. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa primeira pergunta, Didé? Bom, primeiramente, um abraço para toda a galera que acompanha o canal Verdão MVVC. Satisfação imensa participar aqui, Zé. Um abraço para você, um abraço para o Ronaldão. Quem puder dar essa moral para a gente, deixa o like, se inscreva no canal e vamos junto aí que tem muita coisa boa pela frente. Infelizmente, coisa boa não foi a partida contra o Flamengo. Acho que mesmo com o time muito desfalcado, o Flamengo dominou grande parte do jogo, teve um pouco mais de inteligência. E a gente sabe que o Palmeiras tem os seus defeitos, as suas qualidades, mas acho que o Palmeiras virou um elenco meio que defasado. O Palmeiras enfrentou o Flamengo no começo do ano pela decisão da Recopa, da Supercopa, né? E acabou fazendo um belo jogo com esse elenco que tem aí. Porém, o Flamengo se reforçou bastante, né? Mas a gente já sabe que a culpa realmente a minha visão, né? É do Maurício, que não fez um planejamento pensando em continuar vencendo. Eu acho que ele é ciente disso. A gente não pode enganar o torcedor, Zé. Ele propôs isso. Ele mesmo que propôs isso, a administrar a situação que estava aí para entregar o cargo para 2022 para o próximo presidente. Então ele está administrando uma situação que agora está difícil de administrar, né? O Palmeiras tem dificuldades em algumas posições. É lógico que o Abel Ferreira também tem culpa em algumas situações, uma substituição ali, um esquema tático aqui, não vamos fechar o olho para isso. E claro, alguns jogadores também estão muito abaixo do que já mostraram, né? Então acho que é um combo de situações, mas o principal responsável não tem como fugir, que é o comandante da barca, o Maurício. Eu até vou falar por mim agora, tá? Relacionado ao jogo de ontem,
porque eu vejo que o Abel, ele em alguns momentos, não só de ontem, mas de outros jogos, eu vejo um certo desespero, até a gente estava comentando em off aqui, quando ele troca de baseada, isso daí não é bom para o elenco, não é bom para nenhum time, como eu falei e tuitei, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo, cara, a gente vê técnicos terem êxito com esse tipo de situação, né, até mesmo porque até o jogador entrar dentro de campo, ele se identificar ali dentro de campo demora, e essa troca por baseada não funciona legal e não está funcionando legal. Isso mostra realmente um certo desespero. Não vamos passar a mão na cabeça do Abel, na minha opinião, não sei a dos meninos. Ontem ele foi um dos maiores culpados, não vou dizer o maior culpado, porque teve jogadores ali também que a gente percebe que, na minha opinião, também na minha, né? Cara, eles não estão se entregando como deveriam entregar. Mas, na minha opinião, ontem o Abel foi o maior culpado da nossa derrota, um dos maiores culpados da nossa derrota. Depois eu venho com o Marcos Rocha, que eu acho que realmente ele não foi bem ontem, e foi, para mim, um dos maiores culpados. A zaga do Palmeiras não foi muito boa também, na minha opinião. Eu quero até... Isso daqui eu estou discorrendo sobre o que eu penso, depois os meninos vão discorrer sobre o que eles pensam, tá? Até o próprio Everton, em algumas situações, a gente está percebendo que ele não está sintonizado como era antes, né? O único que estava bem no jogo de ontem, na minha opinião, é o Wesley, que infelizmente foi substituído de uma forma errônea pelo Abel, e a gente já sabe o resultado de tudo isso daí, que foi a derrota do Palmeiras por 3-1. Mas eu quero perguntar, além de vocês analisarem isso, vocês acham que o Campeonato Brasileiro a gente pode dar adeus? Olha, Zé, primeiramente, eu às vezes vocês brincam comigo, né? Que eu sou passapano. Mas a gente tem que falar e passar para o torcedor. Pano nisso, meu parceiro. A gente tem que falar para o torcedor, né? E a gente interagir dessa forma, que o Abel ele não está imune à crítica. Ele não é imune à crítica, ele foi muito mal, pelo menos na minha visão. Até para trocar os jogadores, acho que demorou. Quando trocou, como você disse, fez em lote, eu acho que também isso não é bacana. E sobre o desempenho, sobre a perspectiva do jogo que a gente tinha e o que a gente enxergou contra o Flamengo, é muito mais preocupante do que propriamente o Campeonato Brasileiro, né? Porque, evidentemente, a gente vai ter espero ter dois adversários fortemente na Libertadores. O primeiro é o Atlético, se passarmos, temos tudo para encarar esse mesmo Flamengo. E o torcedor pensa, será que o Palmeiras, com esse futebol, vai ter futebol para vencer o Flamengo? Vai ter futebol para vencer o Atlético Mineiro? Porque, de certa forma, a perspectiva e a expectativa do torcedor do Palmeiras está muito mais atrelada à Libertadores. Porque o Palmeiras, esse ano, teoricamente, é um time que oscila demais. A gente vê uma partida contra o São Paulo na Libertadores da América, onde a gente fica impressionado e se empolga, que o Palmeiras vence de 3-0, e depois o Palmeiras perde dentro de casa para adversários muito frágeis. E depois contra o Flamengo também vai e perde. Se você puxar o retrospecto do Palmeiras, do Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, a gente praticamente fala, poxa, esse ano é para brigar por Libertadores. Infelizmente, é essa forma que eu enxergo. Concordo com você quando você diz sobre o desempenho da zaga do Palmeiras. Eu acho que os dois foram muito mal, tanto o Gustavo Gomes quanto o Luan. Às vezes o torcedor do Palmeiras também dá uma maneirada com o Gustavo Gomes, mas o Gustavo Gomes também não foi bem. Piquerez não foi bem, acho que ainda não está se sentindo bem, não está à vontade. Eu acho que ainda está devendo, não quero falar, não quero ser precipitado em relação a esse jogador, mas a impressão que eu tenho ainda não é boa. Pode ser que venha a ser boa a impressão que eu tenha dele. Quanto ao Marcos Rocha, eu acho que acabou sendo um pouco mais vulnerável, até pelo decorrer da questão do desempenho dos seus colegas. E claro, a gente sabe, o time do Palmeiras tem essa referência. O lado mais frágil da defesa do Palmeiras é o direito. Então, naturalmente, os times exploram mais esse espaço. Naturalmente, acaba sendo mais vulnerável o Marcos Rocha. Danilo, não gosto de caçar bruxas, não gosto disso. Você sabe que eu não gosto de fazer esse tipo de comentário. Mas, às vezes, o jogador, às vezes, chama uma responsabilidade que é desnecessária, né? A gente não tem nada a ver com a vida pessoal de jogador, mas a gente já escuta muita gente falando sobre o cabelo do Danilo. Depois que colocou cabelo, não tá jogando, é porque tá muito perninha, etc, etc. Mas, de fato, nos últimos jogos não vem jogando bem. Teve bolas ali que teve, inclusive, muita sorte. Foi fazer um recuo lá que quase o Pedro faz o gol logo nos primeiros minutos da partida. Então, eu senti o Palmeiras com pouca sintonia. Com pouca intensidade. O Flamengo dá uma importância, a gente vê até pela rivalidade de torcedores que vêm visitar a nossa live, torcedores do Flamengo, eu digo,
que dá uma importante, deu uma rivalidade com o Palmeiras, que o Palmeiras está entrando para mais um jogo. Quer dizer, o Flamengo está respeitando muito o Palmeiras. E o Palmeiras está entrando para mais um jogo contra o Flamengo. Quer dizer, e desde 2017 o Palmeiras já não vence esse Flamengo e isso já está incomodando bastante. O Ronaldo é sempre muito preciso, né? Eu brinquei aí com o lance de passar pano, mas a gente tem que ser coerente. A gente tem que tentar, num momento difícil como esse, numa derrota dura como essa, a gente tem que tentar buscar soluções e tentar dividir a responsabilidade para todos, né? Sem dúvida nenhuma que o nosso sistema defensivo foi péssimo ontem. Não acho que o Everton falhou em nenhum gol, mas sem dúvida que o Marcos Rocha foi mal, o Piqueires foi mal, a dupla de zaga foi péssima, não foi mal, foram péssimos, o Luan e o Gustavo Gomes também. Perfeito, a gente tem uma boa vontade com o Gustavo Gomes, uma má vontade com o Luan, talvez até merecido, mas ontem não tem como eximir de culpa o sistema defensivo por completo. E ainda me estendo ao meio-campo. Acho que a nossa zaga também ficou muito exposta por conta da atuação do Zé Rafael e do Danilo, que acabaram não pegando ali, não conseguindo fazer essa... E o Veiga não viu a cor da bola, né, Didé? Não viu a cor da bola. Também é um pouco incoerente do Abel essa situação de que faz quanto tempo que o Scarpa não entra? A gente vem pedindo. No intervalo ele já tirou o Veiga e colocou o Scarpa, que acredito que não estava nem esperando que ia para o jogo. Então, dessa forma mais drástica que a gente fala em relação à escalação, ao Abel, também não vejo com bons olhos essa mudança radical de vários jogadores ao mesmo tempo, principalmente nesse setor, onde o Danilo é peça importante, e aí acabou sendo substituído pelo Patrick, que errou muito também. Muita gente reclama do Marcos Rocha também, com certa razão, mas, poxa, todo mundo aqui já acompanha futebol há um bom tempo. A gente sabe que o Marcos Rocha tem uma limitação física já pela sua idade. Vai deixar o cara mano a mano com o Michael, que é um cara rápido, que está numa fase interessante, um jogador que é incisivo. Poxa, acho que ele tinha que ter pelo menos uma ajuda, uma cobertura, principalmente de um volante. Então, o Abel acho que foi preciso apenas na coletiva. No jogo ele foi muito mal, na coletiva ele conseguiu pelo menos ter a leitura do que aconteceu no jogo. Elogiou bastante a equipe adversária e entre linhas mostrou, né? Que falou várias vezes que o Michael é o substituto imediato de Bruno Henrique. Então acho que ele gostaria de ter algum reforço nesse sentido, né? E a gente tem um exemplo do centroavante titular, que é o Gabriel, e o seu reserva imediato é o Pedro. São dois jogadores de excelente qualidade. Infelizmente, o Palmeiras jogou com o Rony de falso 9, sem ninguém como referência. Não que eu estou pedindo o Daverson ou o Luiz Adriano, é que a gente fica um pouco à mercê de jogadores que não estão numa fase muito legal, que é o caso do Breno, é o caso do Rony, Luiz Adriano e etc. Então, o Palmeiras foi muito abaixo, o Palmeiras mereceu a derrota. Eu acho que a única coisa do jogo bacana pra gente foi o gol do Wesley, que foi uma pintura, mas logo em seguida o Flamengo já empatou e aí depois disso o Palmeiras não conseguiu mais jogar. São erros que não podemos cometer, na minha opinião. Eu vou até colocar em evidência isso daqui, ó, que o Abel falou. Vou até tirar isso daqui para nós lermos com melhor. Abel Ferreira. Pode ler, Ronaldo? Você com sua voz aí? Bora lá, então. Abel Ferreira. A mim pedem resultados. Ao Barros, o lado financeiro. No fim, todos querem ganhar. Sem resultados, não há resultados financeiros. Sem investimento, não há resultados. E não há só no futebol. Quem para de investir, para de crescer. Não é segredo. Isso aí foi uma frase, se eu não me engano, que ele falou em abril, não foi, José? Sim, exatamente. E é a que eu falei exatamente no início do vídeo aqui, Ronaldo. Porque vale ressaltar isso daí. O Palmeiras não investiu. E isso também tem que deixar em evidência, né? Deixar pronto aí para todos. Inclusive eu vou falar, eu nem vou me estender sobre isso, eu quero que vocês digam sobre a Libertadores. O que podemos esperar?
Fala vocês aí que eu nem vou falar sobre isso, porque eu acho que não cabe a mim. Olha, Zé, eu espero que continue um Palmeiras bipolar. Um time que é apático e às vezes oscila muito dentro do Campeonato Brasileiro e que entra com muita fibra na Libertadores da América, demonstrando ser um time tático, arrojado e que muitas vezes joga no erro do adversário. Essa é a minha perspectiva. É a segunda vez que a gente tem a oportunidade de ver o time do Abel, depois de muito tempo de treinamento, jogar, e é espantoso e preocupante o resultado. Quanto a Libertadores, lembrando que a gente tem um compromisso ainda do meio de semana, se eu não me engano, contra a Chapecoense, e na terça-feira, não essa semana, na próxima, já tem o primeiro confronto no Allianz Parque, válido pela Libertadores. Eu acredito que o Palmeiras esteja já focado com a cabeça nesse jogo e espero que seja uma outra perspectiva, um outro cenário, e espero que seja o Palmeiras que eliminou o São Paulo. E você, Didé? Bate pronto. É verdade. Se a gente se apegar ao jogo que o Palmeiras vem fazendo nas últimas rodadas aí, a gente vai ficar muito apavorado, né? Porque tivemos algumas atuações muito abaixo, muitas falhas, o Palmeiras vem tomando muitos gols em casa, principalmente. Tomou 2 gols do Cuiabá, tomou 2 gols do Bahia, tomou gol do Atlético Paranaense, agora tomou do Flamengo. Então, se a gente analisar o que está acontecendo hoje, a nossa situação piora ainda mais. O que deixa um fio de esperança é justamente isso. A Libertadores nem sempre o melhor ganha. Acho que para todo mundo é muito nítido e claro que hoje o Flamengo e o Atlético Mineiro são superiores ao Palmeiras. Acho que não é vergonha nenhuma e demérito nenhum e assumir isso. E eu falo com propriedade isso porque é o que está acontecendo. Então são duas coisas diferentes, né? O brasileiro é um campeonato, como o Ronaldo falou, precisa de regularidade, precisa de um elenco um pouco maior, com jogadores com uma diferença não muito grande de qualidade do reserva para o titular, coisa que o Palmeiras teve em 2018 e que não está tendo agora. Então o brasileiro fica difícil, o confronto contra o Atlético é muito difícil, mas é o que o Ronaldo falou, uma atuação contra o São Paulo de brilhar os olhos, a gente tem o primeiro jogo em casa, então já começa aí essa diferença. O Palmeiras tem que ganhar o jogo para tentar fazer um jogo específico em Minas, do jeito que o Abel gosta, colocar o time mais retraído saindo no contra-ataque, mas para isso temos que fazer um resultado interessante no primeiro jogo. Então, a minha visão é essa, Zé. Acho que o Palmeiras precisa o foco nessa decisão contra o Atlético e no brasileiro tentar melhorar e não perder muito o Atlético de vista, né? Porque a gente já sabe que por aproveitamento o Flamengo já tem números melhores que o Palmeiras, o Atlético está lá em cima. Então vai ficando um pouco mais difícil o brasileiro, mas temos que pensar nessa vaga aí na Libertadores. Eu fico imaginando caso o Palmeiras, caso tivesse torcida, coloquei até de fundo aí a torcida, talvez seria até pior o que está acontecendo, porque a torcida ia cobrar, e tem que cobrar, não é porque os meninos são novos, como a gente já vem falando, eu acho que tem que ser cobrado, porque ainda dá tempo, se não cobrar, aí não vai dar tempo mesmo, porque o time do Palmeiras está mostrando realmente que precisa ser cobrado, mas é a minha opinião. E eu queria até a participação de todos vocês para todas as perguntas que nós fizemos aqui no vídeo de hoje. Esse foi o Toque de Primeira, com muita responsabilidade, com muita simplicidade, mas com muito carinho, feito para vocês aí do outro lado. Estamos sofrendo o mesmo tanto que vocês estão sofrendo, talvez pela distância do Campeonato Brasileiro. Eu, que era um cara que estava defendendo muito e achava que o Palmeiras ia ser campeão do Campeonato Brasileiro, hoje eu já não sei mais, e já acho que não rola mais o Campeonato Brasileiro, e tenho as minhas dúvidas também na Libertadores, mas talvez seja até um pessimismo demais da minha parte, e isso nunca foi de mim, cara, mas enfim, vamos tentar soprar novos ares, e ir para frente aí, porque o Palmeiras é feito disso, de emoções, hoje perdemos, amanhã podemos ganhar. Fala, Didé. Só uma consideração final.
a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do calendário que é diferente, a gente sabe que 2020 foi um ano atípico, 2021 ainda continua sendo uma sequência de 20, mas as coisas mudaram um pouquinho. Mas o que acontece? O Abel Ferreira chegou em outubro de 2020 no Palmeiras. E a gente está mais ou menos na mesma época. É lógico que teve alguns jogos de diferença, né? Porque a temporada de 20 atrasou, mas a gente sabe que a diretoria tratou esse ano de uma forma diferente. Mas eu acho que tanto a comissão técnica quanto os jogadores, eles podem fazer um pouquinho mais, mesmo com dificuldade de contratação, mesmo o time sendo nível um pouquinho abaixo de dois rivais aí que brigam pelos títulos do ano. E eu nunca vou baixar a cabeça, eu sempre vou acreditar, independente do momento. Lógico que merece críticas e críticas duras, a torcida precisa cobrar sim, todos os setores, mas a derrota para o Flamengo dói, machuca, mas temos que continuar, temos que acreditar, principalmente nesse confronto da Libertadores que pode levar o Palmeiras a mais uma final aí. Então, pensamento positivo sempre, mas a gente não pode baixar a cabeça para o que está acontecendo, porque não é legal. É isso aí, o Didé, as palavras do Didé, as palavras do Ronaldo e as minhas palavras. Eu tenho certeza que para cada um aqui você vai se identificar e você vai discorrer aí nos comentários sobre o que nós trocamos ideia aqui. Um abraço a todos, uma boa semana para todos nós e até o próximo Toque de Primeira ou até a próxima live. Tamo junto!